Bem, esse vídeo que eu estou produzindo já era para ter saído no ano passado. Eu prometi a vocês e agora estou cumprindo. Se você não me conhece, eu quero me apresentar para você. Eu me chamo Thiago. Além desse canal no YouTube, eu tenho um blog chamado Verdade no Espírito. E atualmente, todas as quintas-feiras eu tenho ministrado estudos cristãos da igreja onde eu congrego atualmente, que é a Igreja Casa de Oração. Se você mora em Campo Grande, no Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro Vila Nova, você sinta-se convidado para participar dos estudos, independente da igreja que você é, certo? Ou se você não tem uma igreja ainda. Os estudos são todas as quintas-feiras. Eu vou deixar o link na descrição. O vídeo de hoje, eu irei falar sobre salvação judaica. Existe salvação judaica? Você acredita que existe salvação judaica? O texto que eu vou usar como base está em João 4, 22, 23, que Jesus cita: vós adoreis o que não sabeis. Não, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais assim que adorem. Certo? Existe nas igrejas evangélicas, parece, não todas, mas muitas, como se fosse uma adoração, uma idolatria, tanto ao povo judeu, quanto também ao país de Israel, certo? E também ao judaísmo. O que eu vou falar nesse vídeo aqui, muitos pastores e muitos líderes evitam de falar. Mas o meu compromisso aqui é para falar a verdade para você, certo? É falar a verdade. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas o que eu vou falar aqui, eu vou mostrar algumas evidências, algumas verdades que certas pessoas evitam falar. Não sou melhor que ninguém, mas eu quero falar a verdade para você. Certo? Vamos lá então. Eu vou ser primeiro curto e grosso. Não existe salvação judaica. Não existe salvação judaica. E sabe o que é mais impressionante? Muitas e mais pessoas dentro da igreja negam o nome de Cristo, às vezes todos os dias. Como assim, Thiago? A igreja evangélica, muitas igrejas, muitos templos, não falo de todas, adotam às vezes ritos judaicos dentro da igreja, certo? Algumas colocam símbolos satânicos, como o símbolo da bandeira de Israel, que é o hexagrama. Este símbolo satânico, ele é conhecido como a clavícula maior de Salomão, e é usado pelos adoradores do diabo para fazer os piores feitiços, principalmente para acabar com ministérios. E esse símbolo está estampado em muitas bandeiras de Israel na igreja. Às vezes no altar está estampado o símbolo de Satanás. Certo? E outras igrejas vão além ainda dos ritos judaicos e do símbolo de Israel. Colocam arcas da aliança, que Jesus disse em Jeremias. Deus falou para Jeremias não fazer mais, nem lembrar da arca. Eu já vi um estudo, está lá no meu blog, chamado Profético e Profano. Eu explico melhor sobre isso. Porque não deve fazer a arca da aliança, nem lembrar da arca da aliança. Certo? E algumas igrejas vão ainda mais e ainda colocam, fazem sacrifício de animais. Você pode procurar na internet. Existem igrejas ou seitas, eu não sei, que chega ao limite de usar isso. Existe uma mistura dentro da igreja. Por isso muitas pessoas evitam de falar do judaísmo. Eu não tenho nada contra judeu. Eu não tenho nada contra Israel. Certo? Lá onde o meu Salvador, o meu Jesus Cristo, ficou lá por 33 anos. Mas o meu Deus, o meu Senhor Jesus, Ele não é Deus só de Israel. Ele é do mundo inteiro. Certo? Certo? E qual é a desculpa que a igreja evangélica, as igrejas ou algumas seitas adotam para amar tanto, idolatrar tanto o povo judeu? Porque eles acreditam que eles são o povo de Deus. Certo? Mas na verdade, eles são o povo de Deus e nós somos o quê? Nós também não somos o povo de Deus? Qual é a diferença deles por nós? Nós somos o corpo de Cristo. Certo? Nós somos o povo de Deus. Paulo fala isso.
Mas vamos lá, vamos lá. Primeiro ponto. Vamos falar sobre Abraão, certo? Como vocês podem perceber, se vocês já leram a Bíblia, Abraão recebeu uma promessa. Isso está em Gênesis 12, versículo 2 e 3. E serão benditas todas as famílias, aquela promessa, certo? Os judeus recebem a mesma promessa de Abraão, certo? Mas tem um porém. Todo aquele que aceita Jesus também recebe a mesma promessa. Isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Eu vou abrir para vocês, mas você pode ler, Gálatas 3, 7. Começando 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Sabei, pois, o que são da fé são filhos de Abraão. Certo? Os que são da fé somos nós. Então, nós também recebemos de Abraão a mesma promessa. Nós também somos filhos de Abraão. Certo? E a promessa que Abraão recebeu, que a pessoas acreditam que só foi para judeu, certo? Ele não foi unicamente para o povo judeu, mas foi unicamente para os gentios. Nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Isso está aí no versículo 7. No versículo 7, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia justificar pela fé os gentios, nós somos gentios. Aceitamos Jesus e tornamos filhos de Abraão. Certo? Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Repetindo, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Havia, segundo a Escritura, segundo a Bíblia, a Sagrada Escritura, que Deus ia justificar a gente pela fé, pelo sangue de Jesus. Por isso ele anunciou a Abraão primeiro. Abraão recebeu essa promessa por causa de nós, os gentios. E tanto os descendentes deles, quanto nós que aceitamos Jesus, recebemos de Abraão, se tornamos filhos também de Abraão. Então, se você aceitou Jesus, você também se tornou um filho de Abraão, que nem um judeu, certo? Mas isso ainda não é determinante para te dar salvação. Ser filho de Abraão não te garante a salvação, certo? Como assim? Você conhece a história do rico e Lázaro, certo? Amém? Rico e Lázaro. O rico, ele era judeu, certo? E acabou indo para o inferno, certo? Deixa eu ver aqui, onde está aqui o texto. Isso está em Lucas 16, 24. E qual foi o final do rico? Foi para o inferno. O rico era judeu. E como é que você diz para mim que ele é judeu? Porque ele chamou Abraão de pai. Isso está em Lucas 16, 24. Então, meus amigos, você que é judeu, não existe salvação sem Jesus Cristo, certo? Tentaram empurrar isso para João Batista. Nós somos filhos de Abraão. Mas João Batista foi bem claro. Isso está em Lucas 3, versículo 7 ao 9. Para eles não se iludirem por serem judeus. Porque existe uma condenação. Existe, além do inferno, existe a segunda morte, que é algo pior, que eu já falei aqui no canal. E João Batista pregou para esses camaradas: não se iludam por ser judeus, porque se Deus quiser fazer até dessas pedras filho de Abraão, ele pode fazer, certo? Ué, se João Batista pregou para os judeus, é porque eles também precisam ser salvos. Concorda comigo? E se eles precisam ser salvos, não existe salvação judaica. Concorda comigo? Jesus foi bem claro. Isso está em João 14, versículo 6. Que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o nosso passaporte para o céu, tanto para judeu, tanto para o grego, tanto para o gentio. Ele é o nosso passaporte. Jesus, ele é o nosso passaporte.
Amém? Até Moisés também falou de Jesus. Isso está em Atos, capítulo 3, versículo 22 e 23. Que aí apareceu alguém maior do que ele. E aquele que não escutasse a palavra desse profeta seria estipado do povo. Amém? Jesus, antes de ir embora, ele deu um mandamento: pregai o evangelho, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso quer dizer o quê? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todos, todos. Ele não fala ide por todo mundo e pregai o evangelho só para quem não, só para um tipo de pessoa, mas judeu você não precisa pregar. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, quem foram os primeiros convertidos? Foram os samaritanos? Foram os gregos? Foram os judeus. Pedro pregou para os judeus. E nesse momento estou dizendo para você, meu amigo, se você é judeu, você precisa aceitar Jesus. Porque existe uma grande condenação no mundo. E não caia nessa, que judeu vai ser salvo. Só é salvo quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque só um que pode nos livrar do inferno é Jesus Cristo, através da graça. Moisés deu a lei, mas a graça e a verdade só vieram por Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, eles eram judeus também, mas eles acabaram divididos, certo? Foi quando eles viram o templo e admiraram o templo. E Jesus falou que ia destruir o templo. E em 3 dias ia construir outro. Naquela época eles não entenderam, nem os discípulos de Jesus entenderam. Mas no ano 70, o Império Romano destruiu o templo. E a partir dali houve uma divisão entre judeus e os cristãos. Porque os primeiros judeus, eles frequentavam a sinagoga, frequentavam o templo, certo? Então, esse foi um vídeo rápido para vocês. Se der, depois eu faço um estudo mais detalhado sobre isso. Mas o meu objetivo aqui é dizer para você, não existe salvação judaica. O rico, ele era judeu e acabou indo para o inferno. João Batista pregava para os judeus. Os primeiros cristãos também pregavam. E teve até um apóstolo, que também é Tiago, foi morto pelos judeus. Porque os judeus, eles não aceitam o nome de Jesus. São inimigos de Jesus Cristo. Mas eu digo a você, meu amigo, aceita Jesus. Eu tenho certeza que através desse vídeo um judeu pode se converter. Eu faço esse vídeo para você que é judeu, que você possa aceitar Jesus como Senhor Salvador. A doutrina judaica não vai te dar salvação. A lei e os profetas duraram até João. Depois disso é pregado o reino de Deus. Certo? E também digo para os evangélicos, para pararem de ficar idolatrando esse povo, que esse povo odeia o nosso mestre, odeia o nosso Salvador. Quando você está idolatrando esse povo, você está negando Jesus. Porque eles são inimigos de Jesus. Eles não gostam de Jesus. Então você quer estudar, quer ensinar a verdade para o seu rebanho? Ensina a história da igreja primitiva. Você vai fazer um trabalho muito melhor para Deus do que ficar falando essas coisas de doutrina judaica. Misturando as coisas. E muitas delas blasfemando o nome de Jesus, negando o nome de Jesus. Então, esse é o vídeo sobre a salvação judaica. Na próxima semana, iremos falar sobre pecados sexuais. Certo? E vou falar um pouco sobre esse tema. Então, se você gostou do vídeo, você pode visitar o blog, certo? Também te convido já para os estudos bíblicos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.